Marcelo, Play Obrigado pelo convite, Casa Arquitetura, Cor. pois é, que isso, a gente somos muito fãs mesmo, assim, admiro muito o trabalho de vocês, acompanho há muitos anos. Estava contando Obrigado. aqui que a gente teve o prazer de receber vocês em 2018 lá na Sapucaí, com um ambiente completamente inusitado, né? Foi É, divertido. no- Foi muito divertido e inédito, nunca fizemos isso em Casa Cor, então eu gosto muito desse senso de humor de vocês no projeto, na arquitetura, com essa criatividade. A Play Arquitetura é um escritório se não me engano, desde 2008 você criou ele, né? Depois a Juliana Figueiró entrou, que é uma super É, querida, adoro a Ju. E é um escritório super. diverso, né, Marcelo? Ele passa por design, por arquitetura, por cenografia, expografia, enfim. Conta um pouquinho do escritório. A gente, né, assim, eu tenho uma atividade que começou antes de 2008, né? Já tem bastante tempo que eu estou dando cara a tapa aí. Mas a Play Arquitetura mesmo a gente eu fundei em 2008 com esse nome, com uma estrutura, com um pensamento um pouco de ter enfim, de tentar uma linguagem, alguma coisa, né, depois de uma certa maturidade, depois de uma certa experiência em outros escritórios. Então, você está me ouvindo, Eduardo? Você está Tô, parado perfeito. aí? Tá. Perfeito, tô aqui. Então, é um escritório que a gente, assim, talvez pelas influências que eu tenha tido na minha formação, com Freuza, com Isai, que são arquitetos também múltiplos, que pensam, têm uma proximidade com a arte enquanto postura, assim, inquietos, que não seguem necessariamente uma coisa um pouco acadêmica. A arquitetura tem hora que ela acaba sendo um pouco acadêmica nos circuitos mais, né, ditos eruditos da arquitetura, e por mais que isso também me interesse, né, me interessa o pensamento mais acadêmico, também mais elaborado, mas eu acho que a inquietação da, da arte, da criação como um todo, foi o que sempre me atraiu mais. A relação com as Uhum. artes plásticas é forte, assim, como uma liberdade, né? Uma tentativa de liberdade maior. Então, acho que isso tem a ver com a nossa postura, né, do escritório diante dos desafios e do interesse em acabar topando convites e ir trilhando aí um pouco das coisas que vão acontecendo e a partir desses focos, né, outros de interesse. Muito bem. Imagino que Frius e Isai tenham sido uma escola única, maravilhosa, né? Foram muito importantes aí na minha formação. Muito bem. E parceiros, assim, parceiros de humanidades também, eu acho que são profissionais bem queridos e bem humanos, assim, bem generosos. Acho que isso é uma coisa, às vezes, raro, né? Então, os dois são muito generosos, eu acho. E foi muito Com legal trabalhar com certeza. eles. Com certeza. Admiramos muito. Não quero deixar de falar, gente, que a Play Arquitetura foi listada entre os novos escritórios de destaque no Brasil e no mundo pelas revistas Monolito, Wallpaper e a Wishcasa. É, que, que bela, que belo reconhecimento, né, Play? Foi bacana, assim, essas listas, né, elas sempre existem, vão existir, mas elas são importantes, assim, dão um impulso, dão um estímulo para a gente, né? Então, ter feito parte delas em algum momento foi legal. E Muito bem. do lado de gente bacana, de gente que eu admiro, eu acabei de ver a Marina Caiaba ali, que entrou na live, a Bloco Arquitetura, eram pessoas que estavam na Monolito, né, que é uma publicação assim, bem séria, foi uma escolha que o Serapião foi até o escritório, a gente conversou, então assim, foi assim, ele passou por um crivo mesmo, né, de uma avaliação, assim, de pensamento, não só de alguns projetos que estavam em evidência na época, mas também teve uma proximidade, assim, de tentar entender um pouco as cabeças e era uma turma bem bacana que fez parte dessa edição da Monolito, tá? Muito bem, Foi legal. muito bem, muito bom.
Marcelo, como é que está a sua rotina e o escritório? Está conseguindo trabalhar à distância? Alguma reflexão para esse momento? Assim, Imagino não é que muito várias, né? incerto, né? Reflexão conclusiva nenhuma, né? Um É, momento estranho que a gente está vivendo, não é agradável, né? De forma alguma. E ainda mais que a gente vê, por exemplo, na nossa profissão, por uma sorte, né? A gente consegue trabalhar à distância, cada um nas suas casas, é um trabalho de projeto, de reflexão, que a gente usa muito computador, então isso dá para ser feito à distância. E, ao mesmo tempo, a gente lida com outros amigos, outros profissionais. O próprio Paulo, meu marido, que é ator, né, do povo do teatro, está bem distante de uma possibilidade de voltar a uma atividade. Então, é bem aflitivo para os amigos, donos de restaurantes, donos de bar. Então, assim, não é uma situação de forma alguma confortável, todo mundo um pouco, né, com essa incerteza do que vai ser a recuperação, os dias que virão, né? A Alva Design uhum. também, que é uma outra empresa que eu tenho, tá bem numa incerteza a partir de uma questão de comércio, né? Como vai ser a retomada disso e outras coisas que também, né? Hoje nesse momento, quem está pensando em comprar alguma coisa é estranho, né? Pensar que a gente estava numa rotina meio também quase que automática, né? Então esse coronavírus deu uma quebra ruim, mas que, claro, traz algumas reflexões, muitas reflexões, mas assim, uma delas é essa, eu acho que a única coisa positiva que eu vejo dentro das inúmeras análises, etc., é um certo respiro para o planeta, né? Isso, de É fato, verdade. está acontecendo, né? O planeta está tendo a chance pequena de dar uma descansadinha. Isso, eu acho que isso foi a única notícia que me alegrou É, nesses dias aí. Foi é o único exatamente alívio para essa. essa história. É. E Mas não acho que vai trazer transformação assim radical. Mas um pensamento que eu acho que é fato é que tudo que a gente considera que não é possível fazer, considerava, né, que não era possível, isso a gente está vendo que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, então a gente consegue dar um break, dar uma parada, sim, radical. Então a gente está conseguindo por força maior, mas então, assim, se a gente quisesse dar uma guinada no roteiro da história, né, assim, nas também questões conseguiríamos. ambientais, né? Tem Principalmente, né? jeito, Então, né? assim, Pois é. eu acho. Agora, a gente, como organização, como trocas materiais, financeiras, essa não é fácil, né? A gente pensar em Exato. novas formas de organização. Então, isso aí é dureza. É, Vamos ver. é. Vamos ver. Marcelo, eu queria. Você falou do Paulo e o Grupo Galpão, que é um grupo aqui de Minas, que a gente tanto admira, com um trabalho espetacular de muitos anos. É, vamos aproveitar e começar a falar disso, assim, sobre essa variedade de trabalhos que você tem, passando pelo teatro, pela cenografia. Eu vou passando umas fotos aqui de algumas peças. Você podia contar um pouquinho? Tá. Eu já tinha me aproximado com a atividade de cenografia lá no escritório do Isai. A gente fez alguns cenários para a Marina Lima, shows dela, shows aliás, peça do Jô Soares, uma vez com o José Wilker, outra do Márcio. Ixi, esqueci o nome do diretor. Outra com a Fernanda. Ih, gente, tô péssimo de memória. Com o Gontijo e a. Como é que chama aquela linda? Dos olhos verdes. Esqueci o nome da Ah, agora atriz. vai ser difícil. Chamava Pequenos Crimes Conjugais. Então, assim, foi uma atividade até bem tensa. A Mira Ha também, que era uma amiga do Isaac, que sempre fazia umas peças, levava o escritório para lá. Levava os cenários para o Isaac fazer. Então, eu já Aham. tinha tido algumas experiências lá, mas uma cenografia um pouco encomendada. Maria Fernanda Cândido, Paulo me ajudou aí, valeu. Ah, não.
Então, uma cenografia um pouco encomendada no que seria a ideia de arquitetura, de espaços arquitetônicos feito pelo Isai, com o desenho dele. Então, foi a minha experiência. No caso dos shows da Marina, um pouco diferente, porque não tem um roteiro, mas é uma outra maneira de criar espacialidade, imagens e coisas que dão suporte, principalmente porque a Marina realmente estava voltando. Foi na inauguração do Ibirapuera, do Teatro Ibirapuera, depois de um projeto que tinha sido engavetado, então foi muito bacana também, mas uma experiência bem diferente dessas que o Galpão recentemente nos convidou para fazer a cenografia de 2 peças a partir da direção do Márcio Abreu, que foi um cara que foi um prazer conhecer recentemente, primeiro com Nós e depois com a peça Outros, que é um cara também muito aberto, assim, e terem me convidado. O Galpão, né, eu sempre tive muito próximo, naturalmente, né, por ser casado com o Paulo, e sempre admiramos como mineiro, que somos, mineiros que somos, mas foi muito legal aproximar do processo de criação do teatro. Então, isso eu ainda não tinha tido essa experiência bem aprofundada de primeiro participar dos ensaios, ainda mais se tratando de uma dramaturgia completamente diferente que o Márcio Abreu propôs para o Galpão, que não tinha um texto pré-definido. Então, assim, Sei. tudo foi sendo criado a partir de provocações que ele fazia para o Galpão, os atores traziam coisas e exercícios. Então, isso ia sendo composto e a cenografia estava ali para também ser um elemento de composição daquela dramaturgia, mas tem que ser uma postura bastante aberta, porque é incerta, às vezes ela nem é tão necessária assim, né, a cenografia. Então, todos os elementos têm igual peso, e alguns podem perder a importância ou adquirir importância. Então, um processo muito rico de criação coletiva. A luz da Nádia, o figurino que o próprio Paulo e a Gilma fizeram, a direção e os atores. Então, assim, foi uma aproximação com o teatro muito legal, que eu não fazia ideia da riqueza. A gente assiste os espetáculos e gosta ou não gosta, admira o trabalho de outra atividade, né? Mas aproximar mais foi muito legal. Muito bem. O processo criativo é outro, né? Assim, É diferente da outro, é outro. arquitetura, porque é um É bem. envolvimento intenso, talvez, com uma. E tem um lance do local, né? Às vezes o teatro acontece num lugar, depois vai para outro. Tudo isso influencia muito na cenografia, né? É claro que os palcos, né? Quando você está fazendo cenografia para palco, tende a ter uma estrutura mínima que se repete, né? Proscênia, boca de As cena, o varas, palco tá? em si, a estrutura de vários rudimentos, cada um com uma estrutura, às vezes tem uma profundidade menor, uma largura menor, uma dimensão que você tem que adaptar ao cenário. Isso acontece às vezes. Então, na concepção da cenografia, às vezes a gente tem que fazer ele já prevendo reduções, uma vez que nem todo teatro comporta determinado tamanho. Né? Para o Galpão ainda tem o Cine Horto, que é um espaço que eles estrearam os 2 espetáculos, e ele não é um teatro convencional, nem foi um cinema, então ele não tem um palco com dimensões tradicionais, e nem foi sendo adaptado, né, à medida que o Galpão se apropriou daquele espaço, mas então o pensamento da cenografia, ele também já tem que ter uma certa flexibilidade para que aconteça algum tipo de modificação e adaptação dependendo para onde for. Né? Então, Tá. isso também é uma coisa interessante de pensar e de trabalhar. Eu queria fazer uma relação desse tipo de Apareceu a projeto. imagem? Eu não vejo. Eu vejo as Você não imagens? tá Não. vendo? O Não. que você tá vendo Engraçado aí? que estou vendo você parado faz um tempo. Ah, travou a minha imagem. Travou. O que Ah, será que eu faço? rapaz. Mas tudo bem, vamos lá. Você vai me Mas contando o que você está tá. mostrando aí. Ah, que pena. Não, não, não. Seria Hã? importante você ver. Será que a gente sai e começa de novo? O que você acha? Ué, você que manda. Ei, Nara, tá É, vendo a turma aí?
Ó, eu vou te convidar de novo, porque eu acho bom você acompanhar as Tá. fotos. Eu só vou te tirar e te pôr de novo. O pessoal espera aqui. Eu só saio. Não, sai de tudo, né? Eu... Tá bom, beleza. Peraí, peraí. Gente, vamos colocar o play de novo, porque aí para ele é importante. Ele tá aqui, ó. Ele é importante que ele veja as fotos para ele poder Ah, falar. agora E sim, aí, que tal? beleza. Melhorou. Teuda, a Teuda lá no palco. Aí, Isso ah, é a não, cenografia então, do espetáculo Nós. então eu vou voltar um pouquinho nas imagens, porque eu achei que você não queria comentar sobre as imagens, não? Você não estava falando Não, eu nada? não estava vendo. Eu não estava vendo. Eduardo, mas vai travar de novo, viu? Engraçado que tá com aquele símbolo de Ixi, pensamento. Eu vou tentar ir pro Wi-Fi que eu tô no 4G. Peraí. tá. Vamos ver se dessa vez. Que tal? Eu fui. Não, piorou. Foda, né? Peraí. Então eu vou te contando, tô achando que é o jeito, hein? Tá? O que que você tá vendo aí? Tá Você vai travado? descrevendo, né? Também você não sabe o que que é, né? Agora eu não tô vendo nada, agora travou. Tá Travou de vendo? novo? Travou. Vamos tentar de Vai, novo? Aguenta aí. Pera tá aí. bom. Gente, é isso aí, né? Horário mais disputado da internet. Vamos tentar consertar aqui porque o assunto é muito bom. Nunca vi uma live correr perfeitamente. Agora eu tô vendo o Toninho no cenário, no espetáculo Outros, no cenário Olha, branco, mas vai travar. então tá difícil. Vamos lá, Va- vamos lá. Eu vou te contando, você vai falando sobre os Tá, projetos. tá bom, beleza. Eu gostaria de fazer um paralelo, uma comparação desse tipo de projeto para um cenário que você fez na Líder, que eu estou tentando achar aqui. Uhum. Porque são cenários, mas são cenários em contextos diferentes, né? E aí É. a gente chama tudo isso de cenografia, mas são projetos completamente diferentes, com processos completamente diferentes. Fala um pouquinho desse projeto. O da Líder foi um convite que o Tiago nos fez para fazer uma expografia, né, uma cenografia e uma expografia para os Uhum, lançamentos da coleção de 2017, tá? E aí, é claro que tinha, né, assim, então o motivo de uma cenografia era bem específico, que era apresentar a nova coleção, então tinha né, um conjunto de peças que estavam sendo lançadas, de mobiliário, de móveis, e essa cenografia ela serviria de suporte e de destacar, né, de alguma forma, aquele conjunto. Então, acho que o primeiro desafio tinha a ver com o próprio espaço em que isso ia acontecer, que foi a loja da Gabriel Monteiro, da Líder em São Paulo, que é um projeto da FGMF, então assim, um projeto forte, que tem umas plataformas, que tem uma arquitetura muito expressiva, uhum. principalmente se tratando da fachada e de como que esses elementos entram na parte, no espaço interno. Mas, ao mesmo tempo, uma loja que ia continuar funcionando, precisava, não poderia simplesmente falar, vamos eliminar aqui que vai entrar uma cenografia aqui para o lançamento. Não, tem que conciliar com aquela realidade de uma continuidade de um funcionamento minimamente inalterado, né? De uma loja com toda a sua dinâmica. Mas o que foi bacana, e eu acho que isso acabou sendo absorvido pelas outras cenografias, pelos outros anos, é que eles toparam, quando eu cheguei no espaço da loja, eu falei, putz, eu tenho um caminho, ou eu vou tentar misturar, dando um destaque para cada lançamento dentro de outro conjunto de móveis, como normalmente as lojas acontecem com os ambientes montados, Uhum. ou tentar alguma outra coisa. E aí surgiu a ideia de ir para o andar de cima, que o andar de cima, o projeto tem várias plataformas que na fachada eles vão fazendo um certo paisagismo, uma marquise de entrada,
Isso entra na fachada de vidraçada e a grande plataforma principal é o mezanino do projeto, que é muito bonito. O andar de cima, inclusive, é mais bonito que o andar de baixo, eu pessoalmente acho. E falei, ó, gente, o bacana vai ser a gente fazer essa exposição aqui nesse segundo andar, sem nenhuma interferência do mobiliário cotidiano, né, do que não seja lançamento. Então isso foi uma decisão a partir de algumas outras alternativas, mas que o Thiago comprou a ideia. E, por outro lado, talvez a imagem que você esteja mostrando aí seja o que fazer como chamariz também de uma exposição, para não ficar uma exposição no segundo andar como uma coisa, às vezes, distante do público que está passando. O DW, que foi quando foi feita essa exposição, é uma semana movimentada, as pessoas mexem muito nas vitrines das suas lojas, tem que ter sempre uma certa ideia de chamada para essa exposição. E foi aí que a gente montou com um dos vasos, que estava sendo, uma coleção de vasos que estava sendo exposto também como lançamento, que a gente fez essa chuva, chamava de chuva. A gente nomeou como uma chuva a partir desses vasos caindo mesmo, quebrando, fazendo uma certa ideia de gotas, né? A própria forma do vaso era essa, a ideia começou a partir daí. Tinha uma ideia inicial que a gente iria ocupar todas essas plataformas da fachada da loja. Quem conhece, talvez esteja entendendo melhor o que eu estou falando. Deixa eu só te dar uma notícia. Essa foto deu algum problema aqui. Deu pau. Também. Deu pau. Não apareceu. Mas aí, Mudemos não tem problema. de Não tem problema você ter contado. E eu coloco no nosso Stories após a conversa, porque é um projeto muito bonito que vale a pena mostrar mesmo. E essa composição é muito bonita, né? Mas vamos passar então. Eu acho que você conseguiu dar uma geral sobre esse projeto. A gente mostra na sequência. E eu queria mostrar aqui uma peça que eu achei espetacular, que é a ducha no meio do jardim. Isso foi um convite recente que a gente teve, a Play Arquitetura foi convidada pela Docol para fazer algumas peças sem um briefing a priori, assim, não deram nenhuma carência de produto, nada. Primeiro a gente foi visitar a fábrica, conhecer melhor de perto o que eram os produtos recém-lançados, uma coisa curada pela Baba Vaccaro, e a gente, da Play Arquitetura, tivemos essa ideia de fazer uma ducha que pudesse ser instalada sem instalação hidráulica, né? Pudesse ser utilizada com a mangueira, né? Numa mangueira. Então essa ideia eles compraram assim também de uma maneira muito aberta, muito legal, que tinha que ser desenvolvido esse produto, né? Para que isso de fato aconteça. Mas gostaram da ideia e a gente desenhou essa ducha que chama Toró, que ela é autoportante, ela tem uma base de concreto, uma estrutura de aço inox, e você pode plugar uma mangueira para fazer funcionar a ducha, então seja em apartamentos ou mesmo jardins, que eu sei como arquiteto, como é difícil às vezes localizar uma ducha. Às vezes a gente projeta a piscina, a pessoa não tem certeza se quer uma ducha naquele momento, e a gente depois fica em apuros sem saber como levar ali um ponto hidráulico num lugar específico. Às vezes os muros estão muito ajardinados, né? Então não é fácil você achar um lugar para essa ducha. Então o fato de ter uma ducha que pode estar centralizada ou mudar de lugar, por mais que ela não seja leve, né, de transportar, mas ela é normal, assim, é possível ser transportada. Então, a ideia é de dar mais flexibilidade para um elemento que muitas vezes nos escapa e a gente fica sem saber como localizar e usar. E para quem resolveu ter uma ducha nesse verão próximo, que está quente, né? Resolveu ter uma vontade súbita de ter uma ducha. Tá aí uma solução sem obra. Tá aí uma solução, exatamente. Alguém perguntou aqui qual a coluna d'água mínima. Eles falam o seguinte, que na verdade, assim como uma ducha tradicional, no mínimo 3 metros de coluna d'água para que tenha essa pressão, né? Então, assim, esse é o dado que a gente tem
foi testado, né? Lá eles têm um departamento hídrico assim para testar essas pressões e é claro também que o próprio mercado também vai respondendo melhor a essas algumas dúvidas bem específicas, mas foram feitos muitos testes e é essa a informação, com 3 metros de coluna d'água você tem uma pressão satisfatória. Muito bom, excelente. O Silvio está até sugerindo eu colocar na minha casa. Nós vamos conversar depois disso Ponha, daqui, ó. ponha, maravilha. Boa, Silvio. Ô, ô Marcelo, vamos mostrar aqui uns. Olha, gente, para quem não conhece, o Marcelo tem projeta e faz croquis maravilhosos. Eu vou mostrar alguns agora que eu também adoro, que são Obrigado. carrinhos tipo trailer. Então tem uns trailers aqui da Ah, Rex Band que são lindos, né? São todos para Rex? São, né? Travou? Alô, Play. Tô mostrando aqui, gente. Olha os desenhos dos carrinhos para vender vinho. É excepcional, tô. né? Vamos ver se o Play volta. Voltou? Voltei. Conta dos carrinhos, o Que carrinho da vocês. Rex Tá, os Band. carrinhos? Isso foi um projeto que a gente foi convidado pela Dulce da Rex Band. Ela queria fazer um wine through, né? Um wine truck. E a gente não tinha muito ainda um dimensionamento do que poderia ser isso. Ela falava que poderia ser desde um carrinho para vender algumas taças em algum evento, como também poderia ser um truck de verdade, algum veículo automotivo para levar isso para eventos, que ela estava tendo uma demanda grande para vender, né, os vinhos com a curadoria que ela faz das Bíblias. E aí a gente experimentou algumas coisas, desde de um caminhãozinho mesmo, com uma ideia de engradado, não sei se mostrou ele, com outras, com uma coisa um Uhum, pouquinho uhum. maior. A gente fez várias escalas, possibilidades desse wine truck. E uma delas é esse bem pequenininho, que poderia ser acoplado, ia virar quase que um trenzinho, caso ela fosse dando certo aquilo e ela precisasse de mais carga, mais material. Então, assim, foi Muito divertido, foi um projeto simpático. que não saiu do papel, ela acabou, né, mudando o ponto comercial, hoje é um ponto super legal ali na Antônio de Albuquerque, e ela ainda É, não realizou esse wine truck. Isso ficou no papel. uma hora vai. Aliás, nós vamos falar de projetos que não saíram do papel daqui a pouco, né? Que acontece Fale, muito, não tem Dudu. jeito. Alô, Tá alô. falhando? Oi. Oi, tá escutando? Ixi, Maria. Tá difícil, hein? Alô, alô, Play. Não estou te ouvindo direito. Ó, vamos lá, vou tentar chamar o Play de novo, que hoje a internet não tá fácil. É o horário mais disputado, né? Imagino. Vamos ver se ele volta. O desenho é muito lindo, né, gente? Eu adoro desenho feito à mão. E tem vários outros aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Enquanto o Play entra, eu vou mostrar aqui, olha. Gente, o Play tá difícil lá, a internet dele. Gente, eu tô chamando o Play de Play, que é o Marcelo Alvarenga. Para quem não conhece o Marcelo, alô, Voltou. voltou? Beleza? Voltou. Vamos lá. Tá me vendo ou tá travado? Putz, tá muito ruim. Tá ruim? Cara, Dudu, e aí, tá me alô? vendo? Tá me escutando? Alô, Vamos Play. lá. Tá rolando? Você está com uma voz de robô. Você está com uma voz de robô, mas talvez eu entenda. Nossa, que Tá dureza, hein? mal, viu? Tá mal? Será Ixi. que... Vamos tentar. Gente, vocês estão me vendo aí? Como é que você... Alguém me sinaliza aqui se o meu tá normal. Vamos, vamos lá, vamos tentar de novo. O meu tá normal aí? Lu. Oi. Oi, agora eu tô ouvindo. Vamos lá. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, agora pelo jeito pegou no tranco. Estávamos no carrinho, mas
Vamos falar de um projeto bacana? Escolhe aí, pode escolher. Agora você perdeu o pique, né? Não, nem sei o que eu te mandei. Não, eu queria falar um pouco dois assuntos que a gente combinou, né, Dudu? Assim, um pouco eu chamei de reforma de nós mesmos, né? Quando a gente, depois de um É muito tempo de bom. escritório, começa a ser chamado para reformar projetos que a gente mesmo fez. Então, isso é É, uma coisa quase bizarra, porque ou você tem que se conter de não querer reformar tudo, fazer outro projeto, ao mesmo tempo um certo cuidado, né, com aquilo. Reforma para nós no escritório é um assunto que a gente se depara com frequência. Eu brinco que eu falo assim, putz, o pior é que eu gosto de reforma, né? Então, e gosto mesmo. Mas uma das primeiras coisas é a reforma não se parecer com uma reforma, né? Então, eu acho sei. assim que uma tentativa e uma busca que a gente tem sempre é de conseguir transformar os espaços sem ficar fazendo aquele tipo de concessão, porque sempre tem muita interferência, né? Estrutural, as instalações em geral. Então, assim, é uma batalha muito grande conseguir que aquele projeto mude o seu funcionamento, o seu visual a partir de uma demanda nova, mas que Uhum. não fique com aquele resquício de projeto, aquele resto assim de soleira no chão, um restinho da viga ali, uma É, boneca aqui, um puxado muito é, evidenciado, a não ser que seja um projeto que realmente tenha muita força, aí a gente naturalmente quer marcar um destaque, aquilo que foi a interferência. Eu acho que esse tipo uhum. de postura vale muito para projetos assim de restauração com interferência, né? Mas as reformas mais cotidianas, em que a gente não necessariamente tá trabalhando uma coisa muito muito importante, mesmo com o cliente, a gente faz esse tipo de postura. Isso é uma casa que a gente está reformou lá em São Paulo, nos anos 80, Uhum. que foi um projeto bem interessante que a gente fez recentemente, e que tinha era um projeto bonito, esqueci o nome do arquiteto, não é um arquiteto muito conhecido, mas é um arquiteto bom. Mas a gente fez a casa tinha uma coisa estranha, porque ela tinha uma cozinha no segundo andar. Então Sei. isso fazia com que o antigo morador foi construindo uma série de puxadinhos embaixo da casa. Porque, claro, Aham. tinha um jardim legal, uma piscina, mas não tinha uma cozinha ali. Então, Uhum. o projeto era uma espécie de apartamento no andar superior com uma área social pouco funcional. Então, a gente fez um projeto mais radical de tentar trazer, de fato, essa área social toda para o nível intermediário, mas com uma relação com o nível de baixo, mudando escada, quebrando bastante esse espaço social, para conseguir que a casa tivesse um funcionamento mais normal. E aí tinha também, claro, uma espécie de toda a parte de serviço dava para frente, com as janelas de banheiro, essa própria cozinha que ficava em cima. Então tinha uma fachada com uma parte linda e uma parte um pouco não diria de fundos, mas com esse conjunto de janelas que não era muito legal. Então a gente fez esse brise de madeira para Uhum. cobrir um pouco essa parte mais de serviço. Mudamos o acesso principal da casa, então assim, as mexidas são grandes que a gente faz, né? Essa é a São mesma? mexidas. Desculpa. Não, 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 não. Essa é a casa Ah, tá. EG, uma Deixa eu foto voltar. bem de celular, bem ruim, né, Edu? Tá, A gente tamo nessa passei, né? aqui. Infelizmente não foram projetos que eu ainda tive tempo de fotografar, são projetos que Tá, acabaram de finalizar. Então tá, nós vamos assim que voltar um cotidiano normal, nós vamos fazer fotos de verdade, tá? tá. Então desculpem aí, gente, a ilustração não tá Não, boa, mas foi bom de ver o mas antes e depois, assim, mais ou menos. Foi bom. e um pouco isso que eu acho importante a gente falar, esse tipo de postura. Não são reformas em que a gente tem pudor, mas ao mesmo tempo a gente tenta
equilibrar o que tem de qualidade real a partir, claro, da nossa visão, né? Um outro escritório estaria fazendo uma outra coisa, mas a partir de uma demanda nova de um cliente, a partir da nossa visão de valores, de qualidades. Tanto que ela tinha uma caixa d'água superior bem brutalista, assim, o cliente não topou manter essa caixa d'água de jeito nenhum. E limou. Ele achava muito esquisito, formalmente, o elemento verticalizado que tinha. Tá vendo ali? Aquele ali na minha cabeça, né? Tá, Por tá. nós, a gente teria conservado, que fazia um pouco de parte da composição da casa. Muito bom. O Thiago da Líder escreveu aqui que a reforma que você fez para ele ficou excelente e tal. Ah, valeu, Thiago. Você está sumido. Vamos ver se a gente encontra. Obrigado. Ô Marcelo, tem Essa um casa é projeto. G que você ia mostrar aí, só Isso, para vamos falar, nela. praticamente não tem foto, né? Mas esse sim é um projeto que está sendo reformado, ele está em obra. E esse sim eu achei bastante difícil, porque é um projeto bem icônico do escritório. E tinha uma deficiência até da casa, que uma varanda pequena, com uma insolação muito desfavorável, é o poente que bate na varanda, então a varanda nunca teve um uso muito legal, assim, muito confortável. Então eu já tinha em mente, desde do início, quando a casa terminou de ficar pronta, de fazer uma pérgola, de fazer alguma coisa que saísse um pouco para melhorar esse sombreamento. Plantamos árvores altas para tentar. Então, 10 anos depois, o cliente, que é até meu irmão, minha cunhada, que toca muita obra lá, mas eles quiseram uma coisa mais radical, construir uma laje mais, assim, eu estava tentando fazer isso um pouco mais sutil, apesar de ter eu mesmo sugerido essa ideia para o cliente conseguir avaliar, né? Eu acho que a gente investiga mais de um partido, às vezes, para a gente colocar tudo na mesa e tentar chegar num denominador comum, sem muito, é um risco isso, né? Mas sem muito também receio, para que a gente consiga chegar resolver a questão. Então, a opção foi para fazer uma laje, dessa laje transformar isso numa pérgola, para o sombreamento ser bem generoso. Mas é um elemento novo numa casa que tinha elementos muito nítidos dos balanços. Então, assim, não foi muito simples o partido. Assim, eu ainda tenho um pouco de dúvidas sobre aquilo que eu falei no início. Aqui eu marquei um pouco mais, nós do escritório, o que seria essa intervenção, né? Entendi. Menos aqui dá para ver que esse é um elemento novo. Pelo menos eu considero que tá com essa linguagem, essa informação. Poderia Tá. ter feito uma outra coisa um pouquinho mais suavizada, né, na casa. Mas, enfim, Tá. adotamos um Tá. partido assim. Uma casa que Tá não bonito. terminou. Então, assim, o interessante de projetos é que a gente também vai criando uma certa como é que fala? Uma história com os projetos e com os clientes, e que, às vezes, antes de terminar, projetos a médio, longo prazo, né, um relacionamento bem intenso com os clientes todos, às vezes, antes de terminar o projeto, finalizar ele mesmo, a gente já tem uma demanda nova ali. Então, acho que o postura do escritório tem essa ideia de dinamismo, sim, de não congelar as relações, e por isso o que a gente fez na Casa Cor tinha esse aspecto. A gente queria ressaltar isso, que no projeto arquitetônico, e principalmente os projetos residenciais, que não tem uma objetividade assim muito trabalhada, né? Ao contrário, puro devaneio. Então, a gente incorpora isso e vai fazendo, e a coisa vai sedimentando em alguns momentos.
né? É. Isso é uma Eu postura. acho que a história de reformar nós mesmos, né, é muito interessante, porque o cliente, a pessoa que vive na casa, ela, ela também evolui, ela também se reforma, e a casa tem que acompanhar essa evolução, né? Então, eventualmente, é, é bom de atualizar a casa, dependendo da demanda, e que seja feito pelo próprio arquiteto, melhor ainda, né? O ideal O, seria fazer a segunda casa, né? Porque eu acho que a situação perfeita são aqueles clientes que a gente já teve uma experiência nos convidando para fazer uma segunda casa. Ainda não Interessante. tive não tivemos no escritório essa experiência. Mas eu acho que seria, eu acho que é a situação ideal, que a pessoa já experimentou, ela já teve aquela primeiro ímpeto, né, emocional de colocar os sonhos todos no concretizar aquilo, e depois ela fica mais, eu acho que a gente entra num lugar assim mais com alvos mais claros, Uhum. né? Uhum. É Então, verdade. mas a reforma Ó, faz parte disso também, né? tá bem, exato. Marcelo, eu queria lembrar, já que você relembrou aí novamente, às vezes tem gente que não lembra ou não viram, que foi esse projeto da Casa Cor. Vou passar aqui rapidamente por ele, que nosso tempo também está meio corrido. Pô. Mas, gente, quem não lembra, o ambiente ele foi projetado, a arquitetura inicialmente está aí, pura, limpa, sem interferência nenhuma. Isso ficava dentro do último andar do casarão do século XX, casarão que tinha lá essa tesoura de telhado grande, imponente. E a partir desse momento, dessa imagem onde a arquitetura está pura, foi criado então essa ambientação que eu vou começar a mostrar aqui e aí você vai contando, Marcelo. Fica à É, vontade. isso a gente teve. Você sabe que esse projeto teve uma influência que eu considero uma influência do teatro, e principalmente nesse contato que eu estava tendo com o Márcio e com o Galpão, que tinha uma ideia, trabalhava muito, ainda se trabalha muito a ideia de performance, né? Aquilo de uma presença muito grande, de uma vida que depende muito daquele conjunto de interferências. Claro que no teatro você tem isso a cada instante, a cada apresentação. Na arquitetura isso, claro, é diferente um pouco, né? Onde a gente cerca esses elementos. Mas não queiram, não tinha um pouco dessa influência. Primeiro, por ser uma arquitetura que a gente, eu acho que foi bacana estar dentro do galpão, então a gente pôde fazer um projeto que tinha uma certa simplicidade técnica, todo feito em drywall, steel deck, com estruturas. Claro, também teve um suporte de um engenheiro, o Otávio, da própria empresa que fez. Então a gente conseguiu fazer uma arquitetura que nos interessava para mostrar de fato quais elementos a gente lida quando a gente está falando de arquitetura. Nós estamos falando de proporção, de vazio, de luz, né, de materialidade. Então, esse primeiro momento a gente queria evidenciar isso. Então tinha, e ainda mais que tinha alguns elementos do casarão, isso é mais ou menos como lidar com uma topografia, é mais ou menos como lidar com uma reforma, onde tem algumas coisas que são permanentes, né? Então tinha as janelas, Perfeito. tinha as tesouras, então a gente trabalhou com esses elementos da arquitetura. Como a Casa Cor, evidente, a gente está falando de ambientação, então a gente achou que seria demais se a gente inaugurasse sem móvel algum. Então a gente É, pôs, a gente, né, tivemos esse momento, mas a gente inaugurou mesmo com o momento seguinte que você mostrou aí, Edu, que a gente pôs lá uma coisa bem fotogênica, uma cadeira para uma reflexão. Esse tapete que a Marie Camille fez, que a gente fez sob medida para o espaço. Então a gente queria, aí a partir daí, ir confrontando essas coisas que é o nosso léxico ao trabalhar com arquitetura e arquitetura de interiores. A gente quis, de uma maneira até bem, talvez até didática, assim, mostrar esses elementos. Então a gente foi
a cada semana. A gente passou por uma espécie de casa-galeria, que é esse momento aí que a gente só tinha obras de arte, peças de design com mais expressividade, para também pensar um pouco que lugar é esse que a gente anda projetando, que são residências, mas que tem esse aspecto da galeria, né? Que isso é uma coisa que me intriga um pouco, porque que, por mais que a gente queira se relacionar com as obras de arte, eu acho que é sempre rico a obra de arte dentro do espaço arquitetônico, mas talvez pensar nela com essa evidência toda, eu não sei o que tamanho o ser humano fica ali, né? Uhum. Então eu quis também pensar, a gente do escritório falou, vamos passar por esse momento, tentar. E isso estava conjugado um pouco com um conjunto de palestras que a gente estava, né, que o Guaja nos convidou para Uhum. fazer no espaço adjacente, no espaço logo aí ao lado. Que Então a tratava gente sobre esse trouxe, assunto, né? Sobre exatamente, interiores e tal. Uhum. o Lucas, né, me convidou para fazer essa curadoria e a gente convidou o Felipe Rezo, a Bloco Arquitetura, depois a Freuza, a Isabela Vetti e a Sidoca. Depois, no final, a gente quis também fazer uma coisa que passava do profissional, né? Iria para. Porque a gente passou por casa, galeria, depois a gente chamou de casa personificada, que seria uma casa mais normal, assim, mais comum, mas ainda com escolhas muito bem definidas, e depois chutamos um pouco o pau, né, da barraca assim, para um certo descontrole, né? A ideia de É. controle que o arquiteto também coloca às vezes nos projetos, ela é bastante falsa no nosso ponto de vista. Aham. Então, claro que a gente entende e a gente também tem essa postura, que em alguns momentos o Daniel da Bloco Arquitetura falou muito isso, assim, que eles estão lá tentando fazer as fotos dos projetos sem o mobiliário, para evidenciar a arquitetura, né? Então isso é uma constante atual nos trabalhos dos arquitetos e que a gente também tem um pouco dessa angústia, porque depois a gente perde completamente o controle. Aí entra o morador, né? Que no caso também teve, né? Esse ambiente, né? Teve. Como a gente tinha que a gente juntou a uma necessidade de ter uma pessoa para receber ali nos ambientes, como é de praxe né, nos ambientes da Casa Cor, e a gente convidou a Margarete, que é uma atriz, para que também incorporasse, né, personificasse de fato uma pessoa que está ali naquele ambiente. E a gente colocou até depois fotos pessoais, ela recebia uma certa ideia de Ela, con- proprietária ali, ela né? contava a história, né? Do que tinha ali, de qual relação ela tinha com os objetos. Foi uma experiência É, muito, muito interessante, muito completa, né? foi bem legal, foi bem bacana. E obrigado pelo espaço que você nos deu naquele momento. Que isso, eu que agradeço. A gente tem que promover coisas assim. Olha só, Play, pelo tempo, acho que dá para a gente mostrar só mais um aqui. O que você prefere? A Coven, a Fazenda? Quer mostrar um pouco. Então mostra um pouco dos desenhos, estava querendo finalizar, né? Uma coisa outra coisa que a gente queria mostrar eram projetos não realizados, né? Que Ótimo, vamos além nessa. dessa, eu falei de projetos frustrados, que a Uhum. gente também nas suas exercícios de escritório, todo mundo passa por isso. A gente tem a gente está totalmente vulnerável, né? A vontades alheias. Isso foi uma casa que a gente fez naquele Quintas do Morro, que não foi realizado. A gente chegou aí no projeto assim pré-prefeitura, assim, antes da prefeitura um pouquinho, e um projeto que foi abortado, tem outras imagens dele. E a linguagem do desenho, que é uma linguagem que o escritório foi tanto a experiência que eu tive com a Freuza, depois no Isai. O Isai foi alguém que me incentivou muito a usar dessa linguagem como uma linguagem bastante especial, né? Que não é muito comum atualmente. A gente faz 3D também, não é uma coisa que é uma escolha assim fechada, mas é uma coisa que eu tenho o maior prazer fazer pessoalmente e também vai dando uma certa
característica assim, para o trabalho do escritório, que a gente consegue desenvolver os anteprojetos com mais detalhe, assim, por mais que seja uma certa abstração, o desenho à mão, mas ele é também um exercício de raciocínio a cada construção ali que a gente uma maneira da gente ir pensando e caminhando. Então a gente desenha em várias etapas do projeto, né? O exercício do desenho à mão, ele não é só no anteprojeto. Esse é um projeto de um hotel em São Paulo que também não foi para frente, uns clientes coreanos muito malucos, mas que foi bacana. O Marcos, um conhecido que a gente tinha em São Paulo, ele era quem estava dando um pouco do perfil para o hotel, que o hotel teria, e aí nos convidou para fazer o projeto, mas os clientes Você acabaram entrega assim, esses desenhos foram entregues ao cliente? Os originais, não. Assim, raríssimas vezes. Atualmente, às vezes, eu até dou para o cliente que realmente valoriza isso. Às vezes a gente dá algum desses, né? Presenteia, assim, basicamente, na Não, mas você informalidade mesmo. apresenta o projeto com desenho. Apresento com desenho. Tá, Tem ótimo. desenhos, as plantas e cortes e fachadas, a gente faz no computador, mas as perspectivas, até por uma questão de dinâmica também, não é só uma escolha, é uma linguagem, mas é uma maneira que é mais rápida de fazer uma ideia no papel do que um desenho satisfatório na linguagem dos 3D. Né? Então a gente... Eu já pensei muito em misturar as coisas. No Isai, inclusive, eu fazia um pouco isso, mas ele valorizava muito o desenho à mão, então acabava valorizando, né, excluindo um pouco essa mistura. Mas eu ainda tenho essa vontade de tentar fazer uma linguagem híbrida, de colagens, de conseguir interferir um pouco no desenho do computador na mão e vice-versa. Mas então ele tem a ver com a dinâmica do escritório, essa coisa dos desenhos. Isso era um cowork que a gente fez naquele projeto do Gustavo ali na Raja. Ah, tá. Sei. E Nesse também desenho dá para ver que é lá. esse vermelho era interno, né? Era uma grande circulação aqui, tinha um sol, tem um sol bem forte aqui. Então a gente protegeu com esses brises laterais. E, enfim, o projeto teria que entender melhor para ver o conjunto. Mas mostrando um pouco da linguagem do desenho e de projetos que não aconteceram. Né? Isso é uma grande frustração, ao mesmo tempo faz parte. Né? Faz parte, claro. Aproveitando os desenhos, eu vou para Coven, porque também o desenho é lindo, né? Da fachada. Isso eram estudos, né? A gente chamou a Ardi, eu fiz antes do convite que a Liliane fez para a Ardi, mas a gente queria uma linguagem gráfica mais forte, até suavizou um pouco, o trabalho da Ardi ficou muito bonito, mas ele ficou mais, a gente foi suavizando um pouco na medida que o projeto foi se desenvolvendo, mas ele tinha uma pegada assim, mais expressiva, pela convencionalidade da fachada da casa, que apesar da gente ter transformado um pouco, a Liliane queria que a casa tivesse clima de casa, em contraponto ao projeto da Couve anterior, né, que era bem arquitetônico, assim, tinha uma certa abstração lá da malha metálica. A própria escolha do imóvel já partiu disso, então a gente não queria perder essa cara de casa, era uma casa bonita, que precisava de algumas transformações, mas essa linguagem gráfica sobreposta, a gente apostou nisso também em alguns momentos, para conseguir fazer um contraste assim mais moderno, né? Muito que desse bom. E aí como eu gosto de desenhar, eu Aí ia foi, né? fazendo um, dois, Milhões de três. fachadas. Mais Olha cor, menos só, cor, mais materiais, menos materiais. excelente. Olha só, infelizmente nosso tempo chegou no limite. Quero te agradecer, dizer que você é um super querido, que eu sempre adoro encontrar. Valeu, E Dudu. as nossas histórias em Casa Cor foram muito boas lá, aquele período.
sofremos um bocado para pôr de pé, mas deu super certo, Normal, né? Naturalmente sofrido, né? Para não dizer, senão não tem graça. Mas eu que agradeço a presença de todo mundo aí. Valeu Pois demais, é, Edu. valeu, gente. Play Arquitetura, um escritório que a gente tem orgulho de conhecer, de acompanhar. Parabéns pelo trabalho, você e a Ju. Vamos em frente, né? Até uma próxima. E até uma próxima. Obrigado, gente. Tudo de bom. Valeu, Valeu, Edu. Marcelo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.